O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Palavra da salvação. Graças a Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, no segundo domingo da Páscoa, nós podemos fazer essa meditação com base nesta cena do Evangelho de hoje. Primeira coisa importante a dizer: o Senhor ressuscitado, Jesus ressuscitado, não tem chagas. Jesus ressuscitado tem cicatrizes. O evangelista fala de sinais. Nós, com frequência, falamos, no nosso dia a dia, as chagas de Cristo. Mas na verdade, quando Jesus se apresenta ressuscitado, não se trata mais de chagas. Na verdade, se trata de marca, a marca dos pregos nas mãos e nos pés, a marca da onde a lança tinha rasgado o lado de Jesus. Porque chagas são feridas abertas e cicatrizes é uma ferida que já foi curada. Então, as cicatrizes são feridas, as chagas são feridas cicatrizadas, feridas curadas. Tinha uma ferida antes, mas essa ferida se fechou, essa ferida foi curada. Está aqui então a diferença entre chagas e cicatrizes, chagas e marca dos pregos. E no Evangelho de hoje, então, Jesus convida Tomé a olhar para essas marcas e verificar
que ele está vivo, ao mostrar as marcas dos pregos e da lança. Jesus, quando diz, olha aqui, olha a marca dos pregos, olha a marca da lança, Jesus estava querendo mostrar para Tomé que era ele mesmo, não era outra pessoa, não era outro corpo que estava ali, era ele mesmo, era ele que passou pela morte, ele que venceu a cruz, venceu a morte, era ele, vivo, ali mesmo, e por isso ele mostra as marcas dos pregos nas mãos e no lado e nos pés. O evangelista diz que essa aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos deve ser lida como um sinal. Veja o que diz o versículo 30 do evangelho de hoje. Jesus realizou muitos outros sinais. Então ele está falando de um sinal, acabou de narrar um sinal. Qual é o sinal? Jesus ressuscitado, que mostra a marca dos pregos nas mãos e nos pés e no lado. E aí ele diz, olha, Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro. Então nós estamos falando dessa aparição de Jesus como um sinal. No domingo passado, domingo de Páscoa, nós tínhamos meditado sobre um primeiro sinal. Qual era o sinal mesmo que a gente tinha meditado no domingo de Páscoa? Tanto no sábado quanto no domingo, nós meditamos sobre o sinal do túmulo vazio. Eles não tinham visto o Senhor, mas o túmulo vazio era um sinal de que Jesus estava vivo. Aqui agora, a liturgia do tempo pascal nos oferece um segundo sinal, como que, já que nós não vemos, nós vamos percebendo que Ele está vivo, que Ele é vitorioso, através dos sinais que nós podemos entender, que nós podemos ler. Então a liturgia nos oferece hoje mais um sinal. Talvez essa é a pedagogia do tempo pascal, nos mostrar que Jesus está vivo e vai nos dando os sinais, para que a gente que sabe ler os sinais, chegue à conclusão que realmente Ele está vivo e ressuscitado. Então, para que continuemos a perceber os sinais de que Jesus está vivo, que Ele está aqui, nós temos hoje mais um sinal do Senhor ressuscitado, que são as marcas dos pregos e as marcas da lança. Repito, não são chagas, porque já são cicatrizes. As chagas foram curadas, foram cicatrizadas. Nós meditamos no domingo passado, todo sinal tem um significado. O que podemos então aprender desse sinal que o evangelho de hoje nos dá? Pois bem, nós podemos ler neste sinal duas ideias principais. Primeiro, a ideia das feridas que se curam, já que estamos falando de cicatrizes, de chagas que foram curadas. Então a primeira ideia que nós devemos pensar hoje é a ideia das feridas que se curam. E a segunda ideia, a ideia de feridas que, como feridas, sendo feridas em nós, essas feridas nos curam. Comecemos por essa segunda ideia. O caminho das feridas, seja ela qual for, seja ela uma doença, seja ela uma ferida no coração, o caminho da ferida, muitas vezes, é um caminho de cura. Na verdade, é um paradoxo, uma coisa que parece contraditória. A vivência de uma ferida nos cura de alguma coisa. Nós buscamos a saúde o tempo todo, mas é importante entender que não se vive 100% pleno de saúde, seja ela emocional ou física. E passar por feridas, passar por situações de dor, passar por situações de crise,
onde a gente fica perdido, às vezes é um caminho de cura. Nos cura de algo quando nós passamos por esse caminho. Passar por uma enfermidade, passar por uma situação de ferida, pode nos modificar de tal maneira que quando nós saímos desta doença, ou desta enfermidade, ou desta crise, nós saímos curados, nós saímos fortes, nós saímos melhores do que estávamos antes. E é importante pensar isso, especialmente neste tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Por mais que seja doloroso, e nenhuma chaga é suave, nenhuma ferida é fácil de sentir, fácil de lidar. Toda ferida é dolorosa, é amarga, é difícil. E nesse tempo de pandemia nós estamos vivendo uma ferida muito dolorosa. Uma ferida que dói em todos nós. Dói em alguns de uma maneira terrível. Outros talvez sintam menos, mas não deixam de sentir. Por mais que seja dolorosa, nós devemos entender, como cristãos, que nós podemos sair de tudo isso curados. Mesmo que nós não contraíamos o vírus, ou tendo contraído o vírus não tivemos nenhum tipo de sintoma grave, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da experiência de passar por um tempo de pandemia, da experiência de ter o medo que nós estamos tendo, de ter as perdas que nós estamos tendo, de ter as tristezas que nós estamos tendo. Sair de tudo isso curados, sair de tudo isso mais forte, sair de tudo isso mais resiliente, sair de tudo isso valorizando mais a vida, dando sentido mais a tudo o que temos e que somos. Sob este ponto, a ferida nos cura, porque talvez nós não tenhamos vivido a vida dessa maneira antes desta ferida, desta chaga. Então, sob esse ponto de vista, muitas feridas nos curam. E a gente então sai diferente de tudo isso, sai mais forte, fortes na esperança. Então, mesmo na chaga desta pandemia, que é um mal, que é uma ferida terrível, nós podemos tirar dela um bem, se sairmos fortes na esperança, se nos mantivermos firmes, mesmo que doa. Se nós nos mantivermos firmes, nós sairemos mais fortes, e daquilo que foi um mal, uma chaga, nós saímos, tiramos um bem de tudo isso que aconteceu. Na verdade, foi isso que aconteceu na cruz de Jesus. Daquele mal, de um inocente condenado, daquela aparente derrota, de uma pessoa ser assassinada numa cruz, desse mal todo e terrível, saiu a vitória, saiu o ressuscitado, o bem triunfou sobre o mal, a vida triunfou sobre a morte. É o paradoxo do aparente mal que oferece o fruto da ressurreição. Então nós podemos entender que este tempo que nós estamos vivendo, deste mal, desta chaga, nós podemos tirar um bem, assim como Jesus na cruz saiu triunfante. Então nós podemos entender agora que muitas vezes feridas nos curam, para além do processo de sarar fisicamente. Por outro lado, as feridas também se curam, que é esse processo. Se você se cortou, esse corte vai se fechar. Se você está passando por uma crise, essa crise vai terminar. Feridas se curam.
no sentido de que elas se fecham, cicatrizam, todo machucado cicatriza. Como as feridas de Jesus, feridas, aí sim, as chagas abertas, dos pregos, nas mãos e nos pés, a ferida da lança do soldado que rasgou o seu lado, elas se fecharam. E de repente Jesus estava ali, diante de Tomé, dizendo, está aqui, sou eu, olha aqui as marcas dos pregos, olha aqui as marcas da lança. Então agora, são feridas curadas, um sinal de que ele passou pela agonia da cruz, mas agora está vivo, está ressuscitado, para nunca mais morrer. Não são mais chagas de Jesus, são sinais. Então nós devemos olhar para os sinais dos pregos e da lança como feridas que se curaram, indicando que as experiências dolorosas passam, que as feridas se fecham, as dores passam, por mais difícil que seja, a dor passa. Ficam os sinais, ficam as cicatrizes, ficam as lembranças, e às vezes é tão doloroso a lembrança quanto o machucado que estava antes. A lembrança da dor, às vezes, nós ficamos presos nessas lembranças das dores. E nesse sentido, é importante deixar passar. Senão a gente vai ficar no eterno passado da dor, se a gente não deixar passar. É o que acontece, por exemplo, com uma pessoa que tem dificuldade de perdoar. A falta de perdão é uma eterna prisão no passado. Eu não deixo aquela cicatriz, não deixo aquela chaga se tornar cicatriz. Eu não deixo essa ferida se curar. Eu fico a todo momento voltando no fato doloroso. É como se eu estivesse abrindo novamente o corte que já estava aberto, estava querendo se fechar, mas eu vou lá e abro de novo. O que acontece com a falta de perdão é esse voltar. Então é necessário deixar passar. Deixar o tempo cicatrizar. Deixar no passado o que pertence ao passado. Deixar a dor aonde ela estava. Não trazer para o tempo presente a dor do passado. Por mais que seja difícil, nós devemos aprender a deixar passar. Então, é preciso dar um passo além. E não ficar paralisado na dor, como se as feridas ainda estivessem abertas. É preciso deixar passar. E olhando para a pandemia que nós estamos vivendo, nós precisamos entender isso também. Vai passar. Não é possível que não passe. Vai passar. A gente não sabe quanto tempo ainda vamos sofrer esta chaga, mas vai passar. E eu preciso pensar isso, se eu quiser que essa cicatriz comece a se curar. Senão eu vou estar abrindo ela toda hora. Esta ferida vai fechar. Esta chaga vai cicatrizar. Nós devemos ter esse entendimento, olhando para a cruz de Jesus, assim como as feridas dele se fecharam, assim como ficaram apenas os sinais, vai passar. Nós podemos nos lamentar, não estou dizendo que nós devemos negar a realidade, não estou dizendo que não é doloroso, não estou dizendo que não é difícil, mas eu não posso ficar abrindo essa chaga o tempo todo. Eu preciso entender que vai passar. Olhando para a cruz de Jesus, olhando para os sinais dos pregos, para os sinais da lança, entender que toda ferida se fecha, que toda chaga vira cicatriz. Devemos crer na força da vitória de Jesus sobre a cruz. Devemos crer na força
do Espírito Santo que nos conduz, e sermos homens e mulheres pascais, ou seja, trazer em nós o Espírito do Cristo ressuscitado, que nos ensina que as feridas se fecham, que nos ensinam que nenhuma dor é eterna. Hoje então, domingo da misericórdia, lembremos disso. Lembremos que o Senhor não nos abandonou, que nós podemos confiar na sua divina misericórdia, que tudo isso vai passar. Lembrar do que Ele mesmo disse a Santa Faustina, quando mandou fazer o quadro da divina misericórdia, e mandou dizer que escrevesse naquele quadro a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Então, diga essa frase muitas vezes, quando a dor estiver doendo, quando a chaga estiver aberta, quando parecer que a cicatriz, que a chaga não está virando cicatriz, confia na divina misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Traga ao teu coração e à tua mente esta frase durante o seu dia inteiro. Faça a experiência de trazer essa frase na tua lembrança, não somente hoje, durante toda essa semana, para que o teu coração comece a se curar dessas chagas abertas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.